Alô galera, beleza? Estamos juntos aqui no Conversa de Torcedor, estamos juntos mais uma vez com vocês, acompanhando nas nossas redes sociais. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando aquele like, com certeza, para nos ajudar nesse crescimento do canal do YouTube do Conversa de Torcedor. Mas, infelizmente, estamos aqui, né, para falar dessa notícia triste que nós recebemos aí na manhã desse domingo. O Roberto Dinamite nos deixou, né? Aos 68 anos de idade, nos deixou na manhã desse domingo, né? Vítima de uma doença, né? Uma doença que foi descoberta em 2021, uma enfermidade, né? E que infelizmente que a gente tem que dizer para vocês, né, cara, que ele foi derrotado, né? O Roberto Dinamite infelizmente foi derrotado por essa doença, que a gente não cita aqui por causa da situação aí, né? Uma doença que infelizmente, né, que a gente fica muito triste por essa situação do Roberto, né? Que a gente vimos aí, que a gente colocamos aí a foto dele no Instagram, inclusive, né? Durante a Copa do Mundo que teve aí com o Zico, a visita do Zico no hospital, né, envolvendo o Roberto Dinamite, inclusive, né, numa visita do Zico ao Roberto no hospital, nessa situação terrível, cara, uma situação terrível para o futebol, né, brasileiro e carioca, perder esse grande nome do futebol e também ídolo do torcedor do Vasco, né, que também está sentindo de uma tristeza tão grande dentro de uma maneira que é imortalizando a camisa 10 do Vasco da Gama, né? Simplesmente que isso representa bastante do clube e, acima de tudo, é uma das grandes personalidades do futebol mundial. No Vasco, em 20 anos de história, são 1.110 jogos pelo Vasco, 708 gols com a camisa do Vasco, e pelos campeonatos brasileiros são 190 gols, né? E contra os clubes, né, do Rio de Janeiro, inclusive, né, foram 27 gols contra o Flamengo, 36 contra o Fluminense e 25 contra o Botafogo, né? E sendo o maior artilheiro dos cariocas de todos os tempos, né? 279 gols marcados e sendo o maior artilheiro da história de São Januário. Então, sendo recordes e mais recordes da história, como um artilheiro absoluto da história do Vasco da Gama, inclusive na história do futebol carioca e do Brasil, e sem dúvida nenhuma tendo esse respeito muito grande e relembrando essa história dele no futebol, né? Antes de entrar no futebol pelo Vasco, falando sobre ele, que começou a ter essa sua carreira brilhante na época em que começou a jogar aos 12 anos de idade, né? O pequeno Calu, como o Roberto tinha esse apelido aí, o Calu, na época, como era chamado na adolescência, né? Que já era titular do principal time do bairro, né? Que era o Esporte Clube São Bento na época, né? Que é lá de Duque de Caxias, né? Lá de Duque de Caxias, né? Do bairro de São Bento, né? Onde ele nasceu. Então, ele se destacava como artilheiro e naquelas peladas nessas peladas, melhor dizendo aí na época, ele tinha uma característica marcante, né? Era o mais fominha, exigia de seus companheiros que as jogadas de ataque passassem pelos seus pés e, contudo, recebia a bola, dificilmente devolvia. E, apesar do individualismo, era muito fã do Jairzinho, né? O furacão da Copa de 70, autor de gols em todas as partidas na Copa de 70 pela seleção brasileira. E já demonstrava toda a sua habilidade na época e precisão dos arremates, diga-se passagem, e de curta e de longa distância. E graças a isso, em 69, foi convidado a treinar nas divisões de base no Vasco, pelo Gradim, que é o olheiro do clube na época, e também de responsável por garimpar jovens, né,
garimpar jovens do Vasco, jovens talentos nos campos de pelada, espalhados no subúrbio do Rio de Janeiro. E aí, um mês depois, ele foi treinar na equipe juvenil do Vasco da Gama na época, né? Comandado na época pelo Célio de Souza, na época, né? E pouco mais de um ano, né, no clube, já anotava 46 gols no Vasco, no juvenil. E aí, em um ano de clube, o Roberto ganhou 15 quilos e graças a um rigoroso trabalho muscular e tornando-se um dos jovens mais promissores do clube e recebendo inclusive constantes elogios de treinadores e principalmente de dirigentes na época. E no torneio do Campeonato Estadual de Juvenis em 70 foi artilheiro com 10 gols e no ano seguinte, nesse mesmo Campeonato Estadual de Juvenis, fez 13 gols, diga-se passagem. E desta maneira, na época, no comando aí, quem estava treinando nessa época aí, era o Mário Tavagrini, que despertou a atenção do treinador na época, né, inclusive, e que o relacionou para a disputa do Brasileirão de 71, e no mesmo ano já era apontado como a mais nova esperança de gols da equipe na época. E aí começou a surgir o Roberto Dinamite na época, né? E tudo começou na época do dia 14 de novembro de 71, quando o Admildo Chirol era treinador, contra o Bahia, né? Inclusive o time do Vasco perdeu esse jogo. E aí, já com 17 anos de idade, né, o Bahia vencia por 1-0 e o Admildo Chirol, né, tirou o Pastoril, que era meio campista, e entrou o Roberto Dinamite no intervalo, mas ainda não era a hora do futuro do ídolo, ou melhor dizendo, mas não era ainda, né, não era a hora do futuro ídolo, né, começar a ter essa explosão, né, dentro dos gramados, sendo um dos grandes jogadores da história, né? O Bahia foi vencedor dessa partida, né, na época, 1-0 para o Bahia. E mesmo com a derrota, o Vasco já estava classificado para a próxima fase da competição, para a segunda fase do torneio, que enfrentaria o Atlético Mineiro, que era campeão naquela época, ou melhor dizendo, que viria a ser campeão na época, inclusive. Santos de Pelé e Internacional de Porto Alegre. E durante a semana que antecedeu o primeiro jogo contra o Atlético, o Roberto se destacou nos treinos e foi escalado como titular para a partida. E no dia anterior à partida, o Jornal dos Esportes colocava em suas manchetes o seguinte na questão: o Vasco escala o garoto Dinamite, né? E diferente do que é divulgado na época, inclusive o apelido Dinamite não surgiu depois do jogo contra o Internacional. O apelido foi criado pelos dois jornalistas na época, do Jornal dos Esportes na época, o Eliomário Valente e Aparício Pires, ambos vascaínos, é claro, e que foi criado esse apelido quando o Roberto, na época, já se destacava no juvenis, né? E quando eu falei aqui que no jogo do Bahia, quando ele estreou no dia 14 de novembro, para eu repetir para vocês, que contra o Bahia, que ainda não era hora do futuro ídolo, né, do Vasco da Gama, que tendo essa explosão, né, de gols na época. Vocês vão entender por que nessa situação aqui nós vamos chegar nesse assunto de gols, porque ele, na época, no dia 21 de novembro contra o Atlético Mineiro, o Roberto não foi muito bem nessa partida, ou melhor, acabou sendo substituído na época, e houve uma grande decepção na torcida do Vasco, que depositava muitas esperanças dele. E aí chegou o momento da explosão de gols, que mudaria para sempre na história do Roberto Dinamite. Na época foi o dia 25 de novembro de 71, em que, numa quinta-feira, contra o Internacional, o Admildo Chirol tirou o Gilson Nunes e entrou o Roberto Dinamite no segundo tempo, né? O Vasco já venceu por 1-0 e na primeira bola que ele recebeu, driblou 4 jogadores, jogando a bola no canto esquerdo e num belo gol marcou o seu primeiro gol profissional na equipe do Vasco. Que é aí que eu falo para vocês. No dia seguinte, o Jornal dos Esportes garimpava
em letras garrafais, a manchete seguinte: o garoto Dinamite explodiu. E é exatamente que tem aí começou essa explosão, né, de craque que ele era, o Roberto Dinamite, que na época que era apenas o garoto da base que começou a se tornar o Dinamite, né, para a história do Clube de Regatas Vasco da Gama, que sendo aí, inclusive, o ídolo da história do Vasco da Gama. E era o adeus definitivo de Calu e o surgimento do Roberto Dinamite, que viria a ser considerado por muitos o maior ídolo da história do Vasco da Gama, imortalizando a camisa 10 do Vasco. E aí, a partir de então, começou a sua longa história de amor com a torcida do Vasco, né, que começou a atuar no time profissional em 71, foi vendido pelo Barcelona em 79, e aí depois de 3 meses no clube, anotando 3 gols na época, né, o Márcio Braga queria que ele fosse pro Flamengo, inclusive na época, mas o Eurico Miranda não deixou, foi para a Espanha e colocou ele de volta pro Vasco, e na reestreia fez 5 gols contra o Corinthians pelo placar de 5-2, né, aí, contra a equipe de Sócrates e Companhia Limitada, o time do Corinthians, né, na época, né. E também nessa situação que tem nessa inteligência dele no jogo, né, também, né, que também de muita rivalidade com o Zico dentro dos gramados, no clássico entre Flamengo e Vasco, né, Flamengo e Vasco, Zico e Roberto Dinamite, né, uma rivalidade dentro de campo, mas fora dele, amizade que teve aí para toda a vida, né, e vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre isso, o que eu tô falando para vocês. Daqui a pouquinho sobre esse caso, daqui a pouquinho, nesse caso dessa amizade entre Zico e Roberto Dinamite, daqui a pouquinho. Porque o Roberto Dinamite, alto e forte, Dinamite usava com uma inteligência do seu corpo, dificilmente perdia a bola para um adversário, inclusive tornando-se um grande perigo na área inimiga. Diga-se passagem, ele conseguiu conseguir na meta, né, a média, melhor dizendo aí, de 36 gols por temporada em 22 anos de carreira, né, totalizando aí mais de 1.100 jogos, né, 1.108 jogos, e seu melhor ano foi em 81, inclusive marcando 62 gols, né, deixando para trás o Zico, né, com 60, que ele superando esse recorde aí, né. E nas principais características dentro da área são de oportunismo, competência e sorte também, porque sabia cobrar faltas também, né, como poucos, além de desenvolver ao longo de toda a sua carreira a capacidade de chute com 2 pernas, era do tipo ambidestro, né, diga-se passagem por isso. E também de uma participação muito importante do pentacampeonato estadual, pela equipe do Vasco, 7-7, 8-2, 8-7, 8-8, 9-2. E conquistou em 74 o título brasileiro, com 16 gols marcados, né, diga-se passagem, né, uma grande... com essa situação dele de ser artilheiro, principalmente, e acima de tudo tendo esse oportunismo, né, de ser artilheiro e fazer gols. E eu falo aqui pra vocês aqui, pra gente falar sobre o Zico e Roberto Dinamite, nessa amizade que teve aí, essa amizade entre os dois, porque de um dia, né, o Roberto Dinamite vestiu a camisa do Flamengo, o Zico vestiu a camisa do Vasco da Gama para homenagear o Roberto. Enfim, essa amizade entre os dois é só dentro de campo. Era só dentro de campo e a amizade continuou, né? Isso é uma coisa muito rara hoje em dia no futebol, ter uma amizade no futebol, amizade no futebol hoje em dia, né? E os dois que viraram amigos, né? Assim, simplesmente uma amizade muito grande, né? E na época que o Zico o Zico vestiu a camisa do Vasco para homenagear um amigo, o Roberto Dinamite, que estava se despedindo do futebol em 93, né? Há 30 anos atrás, inclusive, 93, né? E que o Roberto Dinamite se despediu do clube, e ele vestiu a camisa 9 do Vasco para homenagear o amigo, né? Que se tornou, né, o amigo, né, uma das grandes figuras do futebol, nessa amizade entre o Zico e o Dinamite e o Zico, de tantos nomes, e hoje em dia cai para nós aí, é difícil você ver essa amizade hoje em dia do futebol, que não se vê mais hoje em dia, de ver aí essa amizade
no futebol brasileiro, na amizade, né? Assim, rivalidade só para dentro do campo, mas a amizade fora dele continua sendo de uma forma inexplicável, né? Então essa amizade que se tornou muito assim histórico, né? E acima de tudo que vai além da rivalidade, né? Vai além dessa rivalidade, né? Isso que é muito mais importante sobre isso. Então, uma coisa que nós vimos aí do Roberto Dinamite, que nos deixou hoje, nesse domingo, aos 68 anos de idade, eu tenho certeza que eu estou vendo aqui muitas mensagens aqui de fãs, amigos, de clubes, inclusive dos clubes do Rio de Janeiro, inclusive o Fluminense, o Flamengo, o Vasco, o Botafogo e também o Vasco, né, noticiou também nessa informação também do falecimento do Roberto Dinamite e de tantas coisas que o futebol nos reserva, né? Que tendo ídolos de lendas do futebol e o Roberto Dinamite é um desses, né? Que é com muito respeito, o nosso carinho, né? A família, os nossos sentimentos à família, né? Os nossos sentimentos à família e também aos amigos mais próximos, né? As nossas condolências, né? A turma do Conversa de Torcedor manda aí as nossas condolências e também os sentimentos, né? Em nome de toda a turma, eu, Rafael Cabral, representando a turma do Conversa de Torcedor, né? Mandamos aí a toda a família, mandamos essas condolências a toda a família do Roberto Dinamite, né? A família, aos familiares, inclusive, aos amigos e parentes, tá bom? E que Deus conforte a todos nesse momento tão difícil, né? Diga-se de passagem, porque não é fácil, né? Não é fácil, né? E principalmente que era um dos grandes craques do futebol brasileiro e digo mais, que a gente sabe que não vai ser tão fácil assim, né, de assimilar essa perda desses grandes nomes do futebol, mas a vida é assim, pessoal, a vida é assim. A vida tem que sempre continuar, né? E lembrando desses grandes nomes do futebol brasileiro e que vão estar eternos, sabe? Eternos do futebol, sabe? Eternos do futebol. E diga-se de passagem que eles abrilhantaram, inclusive, no futebol carioca e no futebol brasileiro. Ali o Roberto Dinamite, tantos nomes do futebol, inclusive não só do futebol do Rio, mas também do futebol do Brasil. Então, meus amigos, em nome da turma do Conversa de Torcedor, repito, nossos sentimentos, certo? As nossas condolências à família, aos amigos e parentes, que Deus conforte a todos nesse momento tão difícil e que Deus possa confortá-los, né, nesse momento difícil, né, nesse momento tão difícil para a família, né? É uma situação muito complicada, gente. Veremos mais um ídolo do futebol, infelizmente, mas o Roberto Dinamite sempre vai estar nas lembranças e também na história do futebol, e para todos os vascaínos, ele vai sempre ser lembrado como o maior ídolo da história do Vasco da Gama. Também foi presidente do clube, inclusive, né, em 2 mandatos, diga-se de passagem, mas nesta situação de ser ídolo do Vasco da Gama, não vai ser esquecida jamais pelos vascaínos que torceram, vibraram com os gols do Roberto. Isso é muito importante para a história, que inaugurou a estátua há pouco tempo, né? A estátua dele, né? A estátua que é em frente para a torcida do Vasco da Gama no estádio São Januário, né? Que vai ser sempre, está eternizada para a história, né? Na história do Vasco da Gama, diga-se de passagem. Então, uma coisa que nós vimos aí e que o Roberto Dinamite vai ser eternizado para a história do Clube de Regatas Vasco da Gama, não só do Vasco da Gama, mas também do futebol do Brasil. E também pela seleção brasileira, para a gente não faltar aqui, foram 26 gols pela seleção brasileira, 2 Copas do Mundo, conquistando, assim, lembrado pelos gols que ele fez, por exemplo, contra a Áustria em 78, na Argentina, também na Copa do Mundo de 78, inclusive, repito, 1-0 contra a Áustria, e no torneio bicentenário da independência americana, 4-1 contra a Itália, que também fez o gol contra a Itália também aí. Certo, pessoal? E a gente tem a minha lembrança
alguns gols que ele fez aí na carreira, também pela seleção brasileira, que ele já participou e vestiu a camisa da seleção brasileira. Gente, essa nossa homenagem ao Roberto Dinamite, né? Uma grande história do futebol, uma grande história do futebol brasileiro, diga-se de passagem, que é uma das grandes histórias do futebol que vai deixar saudades do torcedor carioca e também, principalmente, do torcedor vascaíno. Tá bom, pessoal? Gente, muito obrigado pela sua companhia de sempre. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando aquele like maroto do vídeo. E muito obrigado. E não esquecemos aí que na próxima semana, dia 14, estaremos de volta na Rádio NSC às 11 da manhã no Conversa de Torcedor para vocês ao vivo. E também no Conversa de Torcedor Notícias a partir das 10 horas, a partir das 18 horas, melhor dizendo, no dia 10. Tá bom, pessoal? Só para corrigir para vocês. E também falando sobre a Copinha e também falando do início do Campeonato Estadual para vocês, tá bom? Ficamos por aqui. Os nossos sentimentos a toda a família, aos amigos, aos familiares, aos amigos do Roberto Dinamite, os nossos sentimentos a todos vocês. E que Deus conforte essa família, a família e aos amigos nesse momento tão difícil, repetindo para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos vocês pela companhia. Até o próximo vídeo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera. Tchau, tchau.